Nós vamos fazer uma revisão na matéria das últimas semanas, que algumas coisas ficaram um pouco emboladas. A primeira delas é que nós demos método variacional simultaneamente com ter iniciado um problema de duas partículas, que não tem mais 3, mas 6 coordenadas. Vamos fazer isso separadamente. Nós passamos de um problema do átomo de hidrogênio no referencial de centimassa, que é um elétron, portanto tem 3 coordenadas, R1, θ1, φ1, ou seja, a função de onda vai depender de 3 coordenadas. O problema do átomo de hélio, que no referencial do centro de massa tem 2 elétrons, e a função de onda passa a ser representada por 6 coordenadas. Quando nós pegamos o valor médio de um operador, de uma função de onda que tem 6 coordenadas, como é o caso do átomo de hélio, nós vamos ter uma integral na primeira coordenada, em todo o volume integral e todo o volume na segunda coordenada, dessa função de onda que depende das 6 coordenadas, operador, função de onda das 6 coordenadas. Quem é dV1? dV1 é R1 ao quadrado, dR1, seno de θ, dθ1, dφ1. dV2 vai ser uma coisa equivalente. Então, o valor médio do operador vai ser igual agora à integral de R1 ao quadrado, dR1, seno de θ1, dθ1 entre 0 e π, dφ1 entre menos π e π, R2 ao quadrado dR2, de 0 a infinito, né? Que é também entre 0 e infinito, seno de θ2 dθ2, entre menos π, entre 0 e π, e dφ2, entre menos π e π, de psi, de R1, θ1, φ1, etc., operador psi de todas as coordenadas. Então, esse é o valor médio do operador quando eu tenho 6 coordenadas. Quando eu tenho uma função de onda de n coordenadas, eu vou ter uma integral em todas as coordenadas da função de onda dessas coordenadas. Aqui tem uma estrela, né? Aqui rigorosamente tem psi estrela, vezes a função de onda dessas coordenadas. Onde aqui a gente está representando R1, por exemplo, como R1, θ1, φ1. Aquela notação que a gente representa todas as coordenadas. Então esse é o primeiro ponto, né? Nós estamos passando de 1 para 2 coordenadas e no futuro nós vamos passar para n coordenadas. Então o valor médio do operador agora depende dessas coordenadas todas. Uma outra questão é o método variacional. Nós trabalhamos ele para a função de onda do átomo de hélio, que depende de 6 coordenadas. Eu estou aqui fazendo essa representação, na verdade ele depende de R1, θ1, φ1, R2, θ2, φ2. Quer dizer, nós começamos trabalhando assim. Mas o método variacional pode ser aplicado em qualquer sistema, inclusive no átomo de hidrogênio, onde fica mais fácil de entender ele de forma isolada. Eu tenho a Hamiltoniana do átomo de hidrogênio, eu sei resolver o problema do átomo de hidrogênio de maneira exata, que está a função de onda exata do estado 1s. Nós sabemos calcular matematicamente, eu digo exata quando você consegue resolver as equações diferenciais e calcular. Mas nada me impede de buscar uma solução aproximada, digamos que eu não soubesse. Então eu faço uma proposta de uma função de onda aproximada, onde VGR eu coloco R2, e pergunto ao método variacional, qual é o valor de alfa que está aqui dentro
esse alfa aqui, que nos leva a menor valor de energia. Então, o que tem que fazer é o valor médio de psi, h psi, que vai ser essa integral agora em 3 funções. Essa integral, digamos que me dá uma certa função f, e perguntar, essa função f vai depender de alfa, né? A gente vai fazer essa integral, vai sobrar alfa aqui dentro. E perguntar ao método variacional qual é o valor de alfa que me conduz a menor energia. E essa é uma questão que está na lista para vocês, que vocês possam fixar o método variacional sem ter que passar por essa questão de ter muitas variáveis. Depois, uma outra coisa que é importante nisso tudo é entender que se a função de onda é a soma, a hamiltoniana soma, a função é o produto. Por isso que nós começamos, aqui está hamiltoniana do átomo de hélio, a gente agora já está tratando do átomo de hélio, tem energia cinética do primeiro elétron, energia cinética do segundo elétron, a energia potencial de interação do primeiro elétron com o núcleo, do segundo elétron com o núcleo e a interação colombiana entre os elétrons. Digamos que a gente despreze essa interação colombiana, por hipótese. Digamos que ela não existe. Então a hamiltoniana passa a ser a soma, a função de onda passa a ser o produto de um orbital 1s de R1 e de R2. Como eu sei calcular esse orbital do átomo de hidrogênio, a função de onda das 6 coordenadas R1, θ1, φ1, perdão, deixa eu botar a caneta preta. θ1, φ1, R2, θ2, φ2. Esse é o produto de duas funções como essa. Então vai ser 1 sobre π a 1 meio ao quadrado, que é 1 sobre π. Z sobre A 3 meios vai me dar Z sobre A ao cubo. E elevado a menos Z R1 sobre A. E E elevado a menos Z R2 sobre A. Então vai ser E elevado a menos Z sobre A R1 mais R2. Em outros termos, se eu desprezar a interação colombiana entre os elétrons, a minha hamiltoniana vai ser a soma, a função vai ser o produto. Eu sei resolver a autofunção de cada termo dessa soma, que é a função 1s, portanto eu saberia obter a função de onda do átomo de hélio, né, quando eu desprezo 1 sobre R12. Nós já vimos que isso nos conduz a uma energia de menos 4 unidades atômicas, que é um valor muito distante do valor experimental. Não importa, eu estou querendo que vocês entendam que você consegue obter uma solução sem aproximações para um problema quando você despreza a interação colombiana entre os elétrons. Agora, então, nós vamos ver o método variacional, uma forma de aplicar o método variacional para o átomo de hélio. Rever. Né? Nós vamos considerar o termo sobre R2 e fazer uma função de onda aproximada. Em vez de colocar Z, aqui, ó, em vez de colocar esse Z que está colocado aqui, deixa eu pegar uma canetinha vermelha, em vez de colocar Z, que é a solução quando eu desprezo 1 sobre R2, eu coloco alfa. E aí eu calculo o valor médio da energia e faço a derivada com relação ao alfa. O que vai ser a hamiltoniana? Energia cinética, energia colombiana, enfim. Eu vou reescrever essa hamiltoniana, que a gente já viu, dessa forma. Então eu vou ter uma integral, duas integrais, 3, 4, 5. Porque quando eu fizer psi, h psi, eu vou botar psi, h aqui no meio, e eu vou ter então h1, primeira integral, segunda integral, etc. Nós já vimos isso, o valor de cada uma dessas integrais, portanto, o valor médio da energia vai ser dado pela soma desses termos. Quando a gente fizer derivar o valor médio dessa energia com relação a alfa, não estou conseguindo escrever aqui, mas então, quando a gente pegar e fizer derivada do valor médio da energia com relação a alfa, nós vamos obter, é só fazer a derivada dessa expressão, nós vamos ter esse valor de alfa, que vai me dar esse valor
médio de energia, que é bem melhor do que desprezando a interação coulombiana dos elétrons. Agora eu vou falar para vocês sobre o método de Hartree, que é um método já mais complicado. Eu vou escrever a hamiltoniana como H1 mais H2. Não é. Porque, na verdade, a hamiltoniana tem um termo de interação coulombiana 1 sobre R12. Portanto, eu não posso fazer isso, em princípio. Mas eu vou. Hartree propôs um método que fez isso. Se eu posso escrever a hamiltoniana como um produto, como uma soma, eu posso escrever a função de onda, um S2, como produto de dois orbitais. Orbital 1s de R1 e orbital 1s de R2. E aí a ideia, qual é a melhor função de onda escrita dessa maneira? O que o Hartree propôs é que ela vai ser solução onde o primeiro elétron tem a sua energia cinética, a interação coulombiana com o núcleo, e sofre um potencial médio de interação com o segundo elétron. A mesma coisa acontecendo para o segundo elétron com relação ao primeiro. E esse potencial médio de interação vai ser dado por essa expressão. O que é V efetivo? Vamos escrever em função de R1. Vai ser o valor médio do operador R12 com a função de onda 1s do elétron 2. Vai ser módulo de φ 1s de R2 ao quadrado sobre R2 menos R1. Integral em todo espaço. dV1. R1 quadrado de R1, seno de θ1 de θ1 e dφ1. O que é esse termo que está aqui dentro? Esse termo que está aqui dentro vai ser o potencial que o elétron sente na coordenada 1, R1, de uma densidade de probabilidade de encontrar o elétron no elemento de volume dV2 em R2. Então vai ser, aqui é módulo de R2 menos R1. Então vai ser a energia coulombiana, a interação coulombiana do elétron 1 em R1, desse cheiro de elétron, dessa probabilidade de encontrar o elétron nesse elemento de volume dV2. Muito bem. Excelente. Isso já nos permite escrever a hamiltoniana dessa maneira. A gente chega nas mesmas equações, se escrever a função de onda dessa forma e fizer a derivada da energia, do valor médio da energia, com relação a cada orbital. Portanto, esse é um método, essencialmente, método variacional. Agora nós vamos fazer uma coisa adicional. Nós vamos escrever a hamiltoniana como Hartree propôs, como uma somatória de duas hamiltonianas, a função de onda como um produto de dois orbitais. Cada orbital vai sofrer um potencial efetivo do outro elétron. Eu vou fazer uma coisa adicional, que é escrever a função de onda como uma combinação linear de funções de base. Vou dar um exemplo. Eu vou escrever o orbital, de novo, né? O orbital 1s, por exemplo, com uma combinação linear de três funções de base. Primeira função de base, o 1, segunda função de base, o 2, e terceira função de base, o 3. O que vai ser o orbital em S, então? Vai ser um coeficiente, C11, chamando o orbital 1s do primeiro orbital, vai ser o coeficiente do primeiro orbital na primeira função de base, que é essa, que a gente deu aqui em cima, vezes um outro coeficiente, vezes a segunda função de base, mais um outro coeficiente, vezes a terceira função de base. Portanto, é muito comum, aliás, é o que mais se faz em química quântica, é fazer uma expansão dos orbitais atômicos ou dos orbitais moleculares em termos de função de base. E essa foi uma proposta de Hutton. Foi excelente. A gente vai ver isso para átomos e também para moléculas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor médio da energia e eu vou perguntar quando é que esse valor médio da energia nos dá os coeficientes, né? Quais são os coeficientes que nos conduzem ao menor valor médio da energia? Ou seja,
Esses coeficientes que nós não conhecemos, nós vamos determiná-los através do método variacional. Para isso, nós precisamos colocar dentro do valor médio da energia, dentro do operador valor médio da energia, essas funções. A função φ1s de R1, que é uma expansão desse tipo, a função φ1s de R2, botar a hamiltoniana, que é o operador relacionado com energia, a função φ1s de R1 e a função φ1s de R2. Ou seja, valor médio do operador energia, ψh, Psi vai ser o produto de dois orbitais, e cada orbital vai ser escrito como uma combinação linear de funções de base. E a gente obtém esse operador valor médio da energia. Eu reescrevi aqui em cima o que eu tinha escrito anteriormente. Eu vou escrever o orbital atômico como através de três funções de base, então elas aqui, são essas que eu tinha colocado aqui em cima. Meu orbital vai ser então a combinação linear dessas funções de base, e o valor médio da energia vai ser essa expressão onde essas expansões vão entrar aqui dentro. Agora, o que é isso? Eu posso tirar esses coeficientes para fora. Isso é uma integral. Certo? Quando eu tirar esses coeficientes para fora, esse valor médio vai ser escrito como coeficientes, primeira função, segunda função, hamiltoniana, eu vou acabar de escrever ela, vezes as funções. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar escrevendo o valor médio da energia em termos de integrais de funções de base. Isso é muito legal. Porque essas integrais de funções de base são números. Quando a gente fizer isso, nós vamos observar que nós temos operador de um elétron e de dois elétrons. Quando eu pegar μ1, μ2, operador só depende da coordenada 1, μ1, μ2, eu vou obter uma integral que só depende da coordenada 1, vezes o produto escalar das funções da coordenada 2. E a mesma coisa para o elétron 2. Eu vou obter o que a gente chama de integrais de um elétron. Vou chamar de H. Vou chamar essa integral de um elétron de H. E vou obter, para esse termo sobre R12, eu vou ter que deixar as duas funções, porque elas estão emboladas. Eu vou chamar isso aqui de H12. Tanto H quanto H12 são números, são integrais. Portanto, eu vou poder escrever o valor médio da energia numa expansão de coeficientes e números. E com isso eu obtenho, quando eu fizer finalmente a derivada disso, que são coeficientes vezes os números, para saber quais são os melhores coeficientes que me dão a menor energia, eu obtenho um sistema de equações lineares, que você resolve com álgebra linear. Então esse é essencialmente o método de Hartree-Hutton. O que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo a função de onda hamiltoniana como a soma, a função de onda como o produto, onde cada termo desse produto vai ser expandido através de um conjunto de funções de base. Eu vou perguntar ao método variacional quais são os coeficientes que levam a menor energia. E acaba num sistema de equações lineares, que a gente resolve com álgebra linear. Depois nós vimos, fazendo isso, se a gente desprezar a interação coulombiana entre os elétrons, a energia vai ser menos 4 eletronvolts. No primeiro modelo que a gente fez aquela função de onda aproximada, nós obtivemos um alfa de 1,68 e uma energia de menos 2,847. O método de Hartree-Fock, que é uma evolução do método de Hartree, me dá menos 2,86. E o valor experimental é menos 2,9. A gente está evoluindo. Aí vocês vão falar, mas avançou tão pouco com o método de Hartree, e é tão difícil fazer. Isso é verdade. Para o átomo de hélio não faz muito sentido. Eu posso fazer um método com um monte de parâmetro variacional e obter uma energia muito boa. Mas quando você vai para átomos de muitos elétrons e moléculas, já não se pode fazer mais isso de uma maneira simples. Então é importante seguir essa trajetória do método de Hartree-Fock, porque nós vamos chegar com ele
no problema de moléculas. Depois nós introduzimos o spin, já falamos sobre isso. Fazendo isso, a minha função de onda depende agora não só da coordenada espacial, mas da coordenada de spin, os dois elétrons, eu ainda estou no átomo de hélio. Portanto, eu vou escrever a função de onda como orbital 1s vezes alfa, depois um outro s, de R2 vezes beta, onde beta é uma autofunção do operador S2-SZ. Então, esse é o primeiro componente adicional que nós trouxemos no nosso problema. E o segundo componente adicional é que os elétrons são indistinguíveis. E além de indistinguíveis, eles são férmions. O que significa que a função de onda é antissimétrica com relação à troca de dois elétrons. Se eu trocar esses elétrons, a função de onda troca de sinal. E aí eu mostrei para vocês um macete, que é, tendo a função de onda escrita como parte orbital e parte de spin, se eu botar ela como um determinante de Slater, ela sai automaticamente antissimétrica. E é isso que nós vamos usar para entender como antissimetizar uma função de onda. Fazendo isso, nós chegamos no método de Hartree-Fock-Hutton. Entra o trabalho do Fock. Eu vou agora fazer uma função de onda como um produto antissimetrizado. Vou continuar escrevendo cada orbital que está aqui dentro como uma combinação linear de orbitais atômicos. E vou perguntar ao método variacional quais são esses coeficientes que me dão a menor energia total. E eu vou cair, então, num conjunto de equações acopladas, né? De maneira muito semelhante a que a gente caiu no método de Hartree. Aqui está o operador de Fock, a gente chama isso aqui de operador de Fock, que está dado por aqui. E aí nós vamos ter o termo também, de novo, que a gente chamou de H, né, que está ligado com o operador H, que está ligado com a energia cinética, a interação da energia cinética de cada elétron, a interação colombiana de cada elétron com o núcleo. Aqui nós vamos ter um termo que a gente tinha no método de Hartree, que é a interação colombiana entre os elétrons, e aparece um termo adicional que a gente chama de termo de troca, que não tem análogo clássico e vem do fato dos elétrons serem indistinguíveis. Aí nós generalizamos para átomos de muitos elétrons. A função de onda antissimétrica vai ser escrita como um determinante Slater de muitos elétrons. Cada orbital colocado aqui dentro vai ser escrito como uma combinação linear de funções de base, e eu caio na mesma equação, no mesmo conjunto de equações acopladas. Portanto, é muito parecido com o que a gente viu aqui em cima, a única coisa que eu tenho agora é um número maior de orbitais, eu tenho aí um conjunto de equações acopladas mais complexas. Vou pegar um exemplo, para entender isso mais claramente. Vou pegar o exemplo do átomo de bóron. E peguei um cálculo histórico do Clemente e Carla Rutter, acho que foi em 1990 que eles fizeram esse cálculo. Clemente foi um grande pesquisador que trabalhava na IBM. Ele tinha o privilégio de contar com o que a gente chamava na época de computadores muito possantes, que era o IBM 370. A IBM colocava esses computadores em paralelo para testar, e o Clemente usava esse sistema, que era um luxo, na área de química quântica, de física quântica, para calcular. E ele então calculou, com o método de Hartree-Fock-Hutton, uma série de átomos com uma série de funções de base. Nesse cálculo, ele escreveu a função de onda como a combinação de linear de 4 funções do tipo S e 2 funções tipo S e 2 funções PZ. As funções do tipo S vão ser R elevado a 0, E elevado a menos alfa, R, 6,56 R, R elevado a 0, aqui é a constante de normalização, R elevado a 0, E elevado a menos 4,24 R. Depois ele fez a terceira função do tipo S como sendo R, não mais R elevado a 0, E elevado a menos 1,41 e R elevado a menos 0,87. Esse aqui vamos descrever a parte mais interna
dos orbitais S, e essa vai me descrever a parte mais externa dos orbitais S. E aqui eu tenho as funções P, que vão ser R, E elevado a menos 2,21, e a função PZ, o Y10. E aqui eu tenho outra função E, R elevado a 1, E elevado a menos 1,0, o orbital PZ. Esse é um orbital mais interno, perdão, orbital não, essa é uma função de base mais interna, e essa é uma função mais externa. Com isso, ele conseguiu escrever a função de onda 1S como 0,19 vezes esta primeira função de base, mais 0,82 vezes essa segunda função de base, mais esse coeficiente 0,036 vezes a terceira função de base e 0,002 vezes a quarta função de base. E como é que ele obteve esse coeficiente e os demais? Fez um cálculo Hartrott-Fock-Rutan. Então, isso aqui veio do fato que a variação da energia com relação aos coeficientes foi igual a zero, através de uma conta com o computador. Aqui está o coeficiente 0,19, que é esse que está colocado aqui, e os outros coeficientes. A mesma coisa para o orbital 2S. Esse 0,075 está aqui, ó. (0,075) vezes o orbital Xi1 mais 0,25, está aqui o 0,25 vezes o Xi2 e assim por diante. Ou seja, aqui tem um exemplo real onde eu peguei a variação do valor médio da energia com relação ao conjunto de coeficientes, zerou e obteve variacionalmente esse conjunto de coeficientes dos orbitais 1s, 2s e 2p. Então, isso aqui é método variacional. Vocês podem observar que a função de onda 1s ela puxa mais pelos orbitais 1s internos, que é Xi1 e Xi2. Aqui, ó. Esses orbitais são mais internos e a função de onda 1s puxa mais por esses coeficientes. Já a função de onda 2s puxa um pouco pela segunda função, que já não é tão interna assim, muito pela terceira função, que já é bem mais externa, e um pouco da quarta função, que é bastante externa. Então a gente pode observar, lendo esses coeficientes, quem faz química quântica sabe ler os coeficientes, que esse orbital é mais externo e esse orbital é um orbital mais interno. Como a gente mesmo imagina o orbital 1s, 2s. Vocês vão na lista olhar, é uma listagem como essa para o átomo de lítio, e interpretar esses orbitais. Agora eu vou voltar ao que a gente está fazendo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos escrevendo a função de onda como um determinante Slater, escrevendo cada orbital como uma combinação linear de orbitais atômicos e perguntando quando que o valor médio da energia, que é dada por essa expressão, a gente já tinha visto isso, só estamos revisando a matéria, quando que essa expressão é mínima, variando esses coeficientes. E a resposta está aqui. Quando isso aqui for verdade. Isso aqui é um conjunto de equações lineares acopladas, que, como eu mostrei para vocês, a gente sabe resolver computacionalmente. Só tem mais um detalhe nesse processo, que está relacionado com o campo autoconsistente. Não falei até agora porque eu falei isso na aula passada, no vídeo passado, mas nesse não, porque eu queria levar para vocês o contexto geral. O método de Hartree faz o quê? Vou pegar o método de Hartree para o átomo de hélio, voltar a ele, para a gente lembrar, escrever a hamiltoniana como a soma, a função de onda como produto, e perguntei ao método variacional, como vão ser os melhores orbitais que me levam, ou seja, quais são os orbitais que me levam a menor energia. Aqui embaixo a gente perguntou quais os coeficientes que nos levam a menor energia e obteve um sistema de equações lineares acopladas. Portanto, nós estamos sempre perguntando
ao método variacional, no método de Hartree, qual é a função de onda, ou os coeficientes da expansão em funções de base, que levam a menor energia, escrevendo a função de onda como um produto e a hamiltoniana como uma soma. Acontece que esse potencial efetivo de R1 depende do conhecimento da função de onda 2. Eu só posso construir a hamiltoniana 1 quando eu conhecer a função de onda 2. Mas para conhecer a função de onda 2, eu tenho que ter os coeficientes da expansão do orbital 2. Mas eu só posso ter o coeficiente da expansão do orbital 2 se eu conhecer o potencial efetivo que ele sente do elétron 1, que também depende do orbital 1. Isso significa que eu só posso resolver o problema se eu tiver esses coeficientes, mas eu não tenho exatamente o que eu quero ter. Então, como é que a gente faz? A gente despreza inicialmente a interação colombiana dos elétrons, normalmente faz assim. Obtém um conjunto de coeficientes, que aí eu vou saber resolver, porque eu não vou depender mais disso. Aí depois eu calculo esse problema com esses coeficientes. Eu construo esses operadores com esses coeficientes e determino uma primeira aproximação da função de onda. Antes eu desprezei a interação colombiana, os elétrons não se enxergam. Quando eu determino a função de onda já com esses potenciais efetivos, construídos a partir dos elétrons não se enxergando, eles vão se enxergar um pouquinho. E aí eu construo novos coeficientes com esses potenciais onde eles se enxergam um pouquinho, eles vão se enxergar melhor. E eu vou fazendo isso sucessivamente. Eu vou construindo um campo autoconsistente para que os elétrons se enxerguem de forma média. Então, o método de Hartree-Fock-Hutton é um método de um campo autoconsistente. Ou seja, eu estou aqui fazendo essa operação N vezes. N tem um número de elétrons, digamos assim, K vezes. Eu começo obtendo os coeficientes com uma aproximação muito cruel, por exemplo, desprezando a interação colombiana dos elétrons. A partir daí eu construo meu operador de Fock, determino um novo conjunto de coeficientes, digamos que seja da rodada 1. Com esses coeficientes da rodada 1, eu determino uma nova matriz de Fock, construo os coeficientes da rodada 2, barará, vou continuando até que eu estou na rodada 8, com a matriz de Fock da rodada 7. Vou indo em frente, eu estou na rodada 22. Quando é que eu paro? Eu paro quando esses coeficientes deixam de mudar ou quando a energia converge. É assim que geralmente a gente olha quando a energia converge. Então, na verdade, é um método muito, digamos assim, interessante. Um método que abriu uma luz muito grande para química quântica, que é o método Hartree-Fock-Hutton do campo autoconsistente. Com esse método, eu consigo fazer o que Clement fez em 1990, obtendo funções de onda atômicas, foi um avanço na época. E eu consigo hoje resolver problemas de moléculas grandes com o método Hartree-Fock-Hutton aplicado a moléculas. Então é isso que eu queria fazer nessa revisão, dar para vocês essa visão mais global, sem interrupção, da matéria dessas últimas 2 semanas. Um abraço para todos.